Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Estamos mais uma vez, para falar da Bíblia, né? Espero que você esteja gostando, você que está me acompanhando aí, está progredindo aqui na leitura, né? Lendo versículo por versículo. Nós estamos estudando, vendo, né? Pequenas reflexões sobre o livro de Atos, né? Que são os Atos dos Apóstolos, né? E nós estamos vendo sobre o Pentecostes. Nós vimos que aconteceu o derramado do Espírito Santo, né? Uma coisa que a gente já sabe o que é, e que nós estamos agora ouvindo, né? O que Pedro estava falando a todos aqueles que estavam ali na frente do cenáculo, né? Na frente daquela casa ali, olhando para os discípulos, falando em línguas, e cada um entendia na sua própria língua. E Pedro vai e fala, né, aos israelitas, né? Aos seus, né, do seu povo, né? E ele começa a falar muito, né, sobre o que vai acontecer no final dos tempos, tá? Bom, nós paramos no versículo 22, né, quando Pedro começa a falar com o povo que estava ali, né, os israelitas. Em 23, né, fala assim, ó: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Bom, aqui eu já deixo como reflexão, vamos prestar atenção na frase que foi dita aqui, olha o que foi falado aqui, olha o que Pedro falou, né? A este, que está falando de Jesus, né? Que foi entregue pelo determinado conselho, né? Quando ele fala do conselho, está falando ali das pessoas que entregaram Jesus, né? Para ser crucificado, né? Através dos romanos, né? Está falando dos fariseus ali, né? Lembra de toda aquela passagem que, na verdade, a gente vai ver nos evangelhos, né? E presciência de Deus, né? Aqui está falando da onisciência, tá? O Criador, Deus, ele é onipresente, ele é onipotente e onisciente, tá? Onipresente, ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem corpo, ele é espírito, tá? Ele é energia, então ele vai estar em todo lugar, tá? E ele também é onisciente, sabe tudo, tá? E quando fala nessa questão de onisciência, né, é muito do que Pedro estava falando aqui antes, né? Ele falou de coisas que iriam acontecer nos últimos dias, tá? E então ele fala da onisciência, da presciência de Deus, presciência. Então, reflita, eu fico refletindo, na verdade, que as profecias, né, é você, né, uma pessoa, né, um profeta, um vidente, vamos dizer assim, ele fala acerca do que vai acontecer no futuro, né? Ele tem uma visão do futuro, ok? E agora, aqui, quando se trata do Criador, né, se trata também dele saber o que vai acontecer no futuro. Jesus, ele fala isso nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, por exemplo, do que vai acontecer também nos últimos dias, né? Fala do seu retorno, né? E o que vai acontecer com o mundo, tá? Então, veja, a gente pode refletir da seguinte maneira, né? As coisas vão acontecer por causa da ação de Deus, né? Essa presciência, né? Dizer, olha, vai acontecer isso porque Ele mesmo vai fazer, ou Ele diz que vai acontecer porque o presente e o futuro para Ele não tem diferença, Ele consegue perceber tanto o presente quanto o futuro, né? Só para ficar a reflexão do que são profecias, né? São coisas que vão acontecer no futuro, ou que já aconteceram, né? Já foram profetizadas, assim como Jesus foi profetizado, né? E ele veio, né? E outras coisas vão acontecer nos últimos dias, tá? Então aqui fala da presciência, ou seja, o Criador,
já sabia tudo o que iria acontecer com Jesus, que ele iria ser crucificado, né? Que ele ia passar por tudo isso, né? Então, apesar de que ele sabia, Jesus também era o Filho, tá? E muitas das passagens percebe que ele também fala do futuro, né? E ele mesmo falou na ceia, na última ceia, que e tudo isso teria acontecer com ele, tá? Então, mais uma vez, né, fica claro que Jesus, ele fez o que fez por amor aos que Deus o escolheu, aos que foram escolhidos, aos que foram chamados, tá? Ele, Jesus, já sabia que Judas ia trair ele já sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia de todo o sofrimento que ele iria passar, e ele, como o próprio Criador, ele poderia se abster disso, ele poderia simplesmente dizer, não, eu não vou passar por isso, a humanidade não merece. Mas isso não estava nele, né? O amor de Jesus era tão grande que foi o próprio amor dele, né, que foi maior do que o sofrimento que ele passou. Não teria como ele não fazer diferente, tá? Para quem não acredita, né? Tem muita gente que não acredita, né, que Jesus morreu por nós. Ele não acredita, né? Não acredita no amor, então, não é? E 24, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, né? Jesus se entregou, como ele mesmo falou, tem uma passagem que ele fala que ninguém tira a vida, ele a dá. Tanto que ele ressuscitou pessoas, ele deu a vida, porque ele quis. Então a morte não poderia capturar ele ficar ali, porque ele é a própria vida, tá? Ele é o próprio Filho unigênito. Então, o que fica aqui pra gente, né, hoje aqui nesses versículos, é que tanto o próprio Criador como o próprio Jesus sabiam de tudo que iria acontecer, né, do sofrimento que Jesus ia passar, de que ele ia ser traído e tudo mais, e ele fez o que fez por causa do amor dele, porque ele é a própria expressão do Pai, e com isso, se você prestar muito bem atenção, vai tirar muitas dúvidas, né, ou interpretações erradas de quem é Deus, principalmente quando se trata de Velho Testamento, né, onde Deus é dito como Deus da guerra, né, o Senhor dos exércitos, tá? Eu prefiro ficar como Deus é amor, assim como o próprio Jesus falou, tá? Por causa de muito desses pensamentos de que minha é a vingança, e em vingança, olho por olho, dente por dente, né, que são leis antigas, é que existe ainda muitas mortes, né, por extremistas. Até hoje ainda vai acontecer, ainda vai continuar mortes e mortes, né? Creio que por uma interpretação errada de quem é o Criador. Tá? Então fiquem com isso, um abraço a todos.